Existe hoje, no mundo, mais de 460 milhões de diabéticos, 163 milhões só no Brasil. E aproximadamente 135 mil pessoas morrem por ano decorrentes de complicações do diabetes. Lógico que, depois de 2020, esses números com certeza aumentaram, porque o diabetes dobra o risco de complicações decorrentes de vírus. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês, primeiramente, do que é a diabetes, tá? Então, a gente fala muito de diabetes, diabetes é açúcar no sangue, né? Então, como é que ele é causado, o que é essa doença e como que funciona de uma forma que vocês consigam entender. O diabetes, ele é o excesso de glicose, que é o açúcar provindo da alimentação, no sangue. Como que a gente utiliza e como que ocorre o processo de aproveitamento dessa glicose e por que ela aumenta no sangue? Isso eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, a gente vai lá, a gente come um alimento que é rico em carboidrato. Quando eu falo de carboidrato, é tudo o que é feito de farinha, tá? É tudo o que é feito de açúcar. Então, os doces em geral, eles têm bastante açúcar. As batatas, os tubérculos, alguns legumes, eles têm carboidratos. Os carboidratos, após a nossa digestão, eles são quebrados em pedaços minúsculos e transformados em glicose para serem absorvidos pelas nossas células. Essa glicose, depois que o carboidrato é quebrado em glicose, ele vai do nosso intestino para o nosso sangue e lá no nosso sangue vai chegar através de todos os vasos, o nosso sangue chega em todas as células do nosso corpo. Quando ele chega na célula, o nosso hormônio chamado insulina, esse hormônio ele é liberado no nosso pâncreas. O pâncreas é um órgão que vai liberar a insulina quando você se alimenta de carboidrato. Então, lá no nosso sangue, quando sobe a glicose, o nosso pâncreas também tem vasos. E existe uma comunicação entre os vasos e o nosso órgão. E eles identificam que a glicose está alta no sangue. Subiu por causa da sua alimentação. Imediatamente o nosso pâncreas libera a insulina. E o que a insulina faz, afinal? Ela vai lá na nossa célula e ela manda uma mensagem para que a nossa célula abra uma portinha para a glicose entrar, certo? Sem a insulina, as nossas células não abrem essa portinha e a glicose que está lá no sangue, circulando, ela não entra nas nossas células. Por isso é muito importante a ação da insulina, tá bom, gente? Depois que a glicose entrou na nossa célula, nós temos duas opções, né? Então, ou nós vamos utilizar essa glicose como fonte de energia. Então, a gente vai utilizar aquilo que a gente está consumindo no momento para o nosso corpo funcionar. Aquilo que sobrar dessa energia que a gente não precisa, nós vamos reservar, estocar. Sabe onde que a gente estoca essa glicose? Um pouquinho nos músculos, um pouquinho no fígado e o restante nós transformamos em gordura e acumulamos nas nossas células de gordura. Vamos falar o que é a diabetes, qual é a disfunção nesse mecanismo. Então, existem dois tipos, na verdade existem vários tipos de diabetes, mas os que acometem com uma maior proporção é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é chamado de diabetes juvenil, na verdade é uma doença que já aparece na juventude ou às vezes até mesmo na infância, em que há uma deficiência na produção da insulina pelo pâncreas, tá? Então, a pessoa não produzindo insulina, a glicose não vai entrar nas nossas células, ficando com uma concentração muito alta no sangue. Ela é geralmente de origem autoimune e acomete apenas 10% dos diabéticos, o diabetes tipo 2,
que é o mais frequente e o maior, ele tem duas origens. Uma é a origem genética, em que há mutação de proteínas que fazem o aproveitamento da insulina. Ou seja, nós temos várias proteínas, essas proteínas, vamos dizer assim, elas comandam aquelas ordens na célula. A insulina, ela tem que se ligar numa proteína que vai fazer ela entrar, se liga em outra, que vai dar o sinal para a portinha abrir. Se uma dessas proteínas ela é feita de forma defeituosa pelo nosso corpo, e aí que está a mutação genética, nós, mesmo que a gente consiga produzir a insulina, a nossa célula não vai abrir a portinha para a glicose, tá bom? E a outra situação, que é a maior e grande parte da causa da diabetes tipo 2, é o excesso de peso, a obesidade, que é causada por fatores que são o sedentarismo e a má alimentação, o excesso de peso. Como que isso, por que que obesidade vai, o que vai fazer lá no mecanismo dar errado? Qual o problema de você ser obeso? Então, quando a gente está acima do peso, a quantidade de gordura circulante no nosso sangue é muito mais alta. A gordura, ela dificulta a penetração da insulina dentro das nossas células. Esse é um primeiro fator. Segundo fator é que a pessoa obesa, a pessoa que tem muita gordura, ela também faz uma resistência à insulina. Simplesmente a insulina passa a não funcionar nas pessoas obesas, necessitando de cada vez mais insulina, ou seja, o seu pâncreas ele pensa assim, eu coloquei essa quantidade no sangue, entrou só um pouquinho, não entrou tudo. Aí eu vou aumentar a produção e libera mais insulina. E isso vai levando a um ciclo de cada vez um aumento maior de insulina e, por fim, já num estado mais avançado, o pâncreas, ele entra em pane, ele não consegue mais produzir de forma adequada, tá bom? A vantagem é que, nesses casos, dieta e exercício já vão ser suficientes para regular o diabetes. Então, em últimos casos, sim, há necessidade de medicamentos, mas se a pessoa fizer dietas e exercício, vai ter, sim, um benefício. O tratamento da diabetes do tipo 1 é insulina. Então, eles necessitam de insulina para viver, porque eles não produzem insulina. Uma insulina de ação longa, que é aplicada através de injeções subcutâneas debaixo da pele, que vai agir durante todo o dia, e ainda pode ser que haja necessidade de aplicar mais insulina de ação mais rápida e de liberação rápida após as refeições, dependendo dos níveis de açúcar. Então, eles têm que medir sempre após as refeições, os diabéticos do tipo 1, para ver se eles vão precisar acrescentar ou não um pouquinho de insulina injetável. No diabetes tipo 2, como eu falei anteriormente, primeiramente a pessoa vai fazer dieta, mudança nos seus hábitos alimentares, né, sair do sedentarismo. Se não houver resultado, aí sim vai partir para os medicamentos orais, que são comprimidos. E, em último caso, às vezes no estado mais avançado da diabetes do tipo 2, pode haver sim necessidade de insulina. Exames. Quais são os exames que a gente deve fazer para descobrir se a gente tem diabetes? Então, o diabetes, geralmente ele não tem sintomas, então a gente precisa sempre estar fazendo check-up, pelo menos uma vez ao ano, para ver se a gente tem alguma alteração na nossa glicemia. Os exames mais comuns, geralmente, são a glicemia em jejum, que é após você ficar 12 horas em jejum, você vai lá e verifica a quantidade de glicose que tem no seu sangue. Ela não pode ultrapassar 99. De 100 a 125 é considerado pré-diabetes, ou seja, você já tem que começar a ficar de olho e cuidar da sua alimentação,
Se você não fizer nada, provavelmente você se tornará diabético em torno de 5 anos. E acima de 125 já é considerada a doença do diabetes. Outro exame que é mais importante até do que esse da glicemia em jejum, que não é o padrão ouro, é o exame de hemoglobina glicada. Mas o que é glicação? Eu preciso explicar para vocês primeiro o que é hemoglobina glicada. Precisam entender esse processo que ocorre no corpo. Porque o exame de hemoglobina glicada mede quanto de uma célula do sangue, que é a hemoglobina, foi ligada à glicose, foi glicada pela glicose. Só que a gente tem que entender o que é a glicação, que é realmente a maior causa de todas as consequências e patologias causadas pelo diabetes.